Olá, 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 seja bem-vindo, bem-vinda à nossa segunda Masterclass Noções de Gestão Financeira, porque todo sucesso financeiro tem uma origem. É um prazer enorme receber vocês aqui na nossa casa virtual do Falando de Contabilidade. Essa é uma realização GES Treinamentos, que é a nossa empresa de treinamento gerencial. Então, é um prazer enorme ter vocês aqui conosco, ou ao vivo, assistindo esse encontro ao vivo, ou depois assistindo esse encontro gravado. Então, é um prazer enorme ter vocês, viu? Nossa agenda de hoje, a gente tem alguns temas que nós vamos falar aí. A gente começa falando em pare de queimar dinheiro, depois nós vamos falar um pouquinho sobre finanças empresariais versus finanças pessoais, entender um pouco essa dinâmica. Depois vamos falar especificamente de finanças pessoais, Já vou dando spoiler, segundo os estudos, essa desarrumação entre finanças pessoais e finanças empresariais dentro de um pequeno negócio é o grande vilão. Então, vamos arrumar o bolso para depois a gente falar de negócios. E aí, como é um pocket encontro, a gente, obviamente, na nossa mentoria de gestão financeira, a gente trabalha os conceitos contábeis, os conceitos de orçamento financeiro, e gestão financeira como um todo, de uma maneira bem mais longa. Aqui a gente faz um recortezinho, onde a gente trata aí do primeiro vilão, mas isso já vai te dar um start, isso já vai te dar um primeiro passo para você poder ou começar o seu negócio com tranquilidade, ou, se você tem um pequeno negócio, ter alguns ensaios, para que o teu negócio ande na linha, que é uma das dificuldades das pessoas que começam a empreender. Quando elas começam a empreender, elas começam com aquela coisa, eu só tenho essa fonte de renda, eu não tenho outra fonte, então é muito difícil para mim, eu sou autônomo, eu vivo disso daqui. Não interessa como que é o seu esquema. Quanto antes você organizar, esse primeiro pilar da gestão financeira, quanto antes você vai ter mais chances de ter suas finanças organizadas. Porque sem esse primeiro pilar, a separação de finanças pessoais de finanças empresariais, fica difícil manter todo o resto, fica difícil manter todo o que vem depois. Vou só pedir para vocês confirmarem aí no chat se está passando aí os slides, para a gente não ter problema. Então, vamos lá. Primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é: vocês andam ganhando dinheiro? Como é que está aí essa questão da grana, do din-din? Vocês estão andando queimando dinheiro ou não? Por quê? Estudos mostram que 77% dos brasileiros andam queimando dinheiro sem perceber, E a pergunta que não quer calar é: você faz parte desse grupo? Então, quando a gente olha para os indicadores financeiros que apontam queima de dinheiro, a gente começa a perceber algumas coisas alarmantes. Por exemplo, 77% dos brasileiros estão endividados. Não significa que eles estejam negativados. 11% estão negativados, mas 77, estão endividados. 29 com dívidas em atraso. Já o telemarketing chamando direto, as cartinhas batendo no condomínio. Então, note, 70% endividado, 29 com dívidas em atraso, quer dizer, endividado. O que é esse endividado? Vendendo almoço para comprar jantar. Espera o cartão virar para fazer a compra do mês, paga o que pode no cartão, vai acumulando daqui, dali, paga o mínimo, vai rolando a dívida, vai fazendo aquilo que é possível fazer para justamente poder se organizar. Então, a gente tem aí um grupo grande de pessoas endividadas. 61% dos brasileiros não fazem nenhum tipo de investimento, nem aquelas desgrama
que não são considerados investimento, tipo consórcio, PIC, né, essas coisas, né, que você recebe lá do banco. Nem isso, que não é considerado investimento, eu tenho lá 61% dos brasileiros que nem isso fazem. Nem isso. Ou seja, ele não investe em hipótese alguma. Se você considerar que a Bolsa tem 3% da população brasileira, você tem 36% que investe no quê? Ou em poupança, ou nessas desgramas de PIC consórcio, seguro com reembolso, guarda dinheiro no colchão, né? E 3% investem na Bolsa de Valores, que não é o nosso foco hoje. E como que isso impacta diretamente as empresas? 35% das empresas fecharam as portas em 2021. Aí você vai falar assim, Gessilda, mas 2021 teve pandemia. Não, querido, o percentual de fechamento de empresas é de 29%, médio. Então, a pandemia aumentou 6%, aumentou 20%, né, em 20% o percentual de fechamento de empresas, ok. Mas boa parte desse percentual já vem histórico, né? A média histórica de fechamento de empresas é de 29%. Então, note, você tem um grupo de pessoas, né, que andam queimando dinheiro. E por que essas pessoas queimam dinheiro? Quais são os sinais? Né? Gasta mais do que ganha, faz malabarismo para pagar, como ia mais aqui, faz malabarismo para pagar as contas, cheque especial no dia a dia, parcela a fatura de crédito, do cartão de crédito, contrata um crédito para pagar outro, acumula as parcelinhas do cartão, um dia as parcelinhas se encontram, né? Um dia a gente se encontra. Quem sabe o acaso toma conta. É esse dia aí, que as parcelinhas do cartão todas se encontram. Né? Não tem meta financeira, não realiza investimento, não tem a menor ideia de quanto ganha, quanto gasta, especialmente as pessoas que são autônomas ou fazem a sua retirada, né, de negócios, né? Então, elas não têm a menor ideia, né, de como que isso funciona. Então, a pessoa não tem um parâmetro, ela não tem uma meta mensal, é aquela coisa, vamos deixar estar para ver como é que fica, ela não tem uma meta semanal de venda, ela não tem uma meta mensal de venda, ela não tem uma meta trimestral de venda. Então, por exemplo, se você tem um negócio, né, que você vende coisas a cada 3, 4 meses, aquele valor ele tem que entrar para você de forma compreensível. Por exemplo, né, aqui no grupo a gente tem uma pessoa que é corretora de imóveis. Cara, se você não pegar a pancada, grande ou pequena, que você recebe quando você vende um imóvel, e parcelar e entender que aquele valor tem que durar, sei lá, 3, 4 meses, mesmo não sendo lá grande coisa, mas ele tem que durar 3, 4 meses, e aí você tem que se organizar, né, para você ter vários pequenos valores ao longo de 3, 4 meses, ou ter outros negócios complementares, fica muito complicado, né? Fica bastante complicado. Se você trabalha com consultoria, que é o meu caso, né? Pensando no fluxo de caixa da GES Treinamentos. Então, por exemplo, eu estou fazendo essa masterclass em maio. Eu só vou ter masterclass agora final de junho, início de julho. Eu não vou ter masterclass antes, né? Se eu tenho que me organizar com as mentorias, com outras coisas, porque se eu não me organizar ao longo do mês, eu não dou conta de pagar aquilo que eu preciso pagar. Então, eventualmente, eu faço um treinamento grande, que dá um volume de entrada maior de faturamento, eu preciso organizar aquele faturamento para 3 meses, 6 meses, dentro da minha estrutura de gastos. Não é porque eu fiz uma consultoria que eu ganhei 30 mil fazendo a consultoria, que agora eu vou contratar 4
assistentes, mais 2 professores, né, para poder estar com a gente. Não é isso. Por quê? Porque aquele recurso ele tem que entrar dentro do negócio e ficar dividido, organizado ao longo de um período de tempo, né? Então, não ter essa ideia de quanto ganha é bastante complexo, né? Empresta cartão de crédito, contrata crédito, né? Pega o cartão dos amigos, né? Então, dos amigos, dos familiares, não tem um orçamento doméstico. 10 entre 10 mentorados meus, quando eu pergunto qual é o valor das tuas despesas domésticas, eles todos respondem, mais ou menos. Sim, as suas despesas básicas, primárias, mais ou menos. E quando a gente joga o planilhão e a gente trabalha esses elementos, você descobre que esse mais ou menos é muito menos do que mais, né? Ninguém erra para cima, está todo mundo errando muito para baixo. Então, isso são sinais que você está colocando fogo no seu dinheiro. E quando é que você está colocando fogo nas finanças da sua empresa? Primeira coisa, quando você tem finanças pessoais e empresariais misturadas. Todos os estudos sobre gestão financeira, falência de empresas, de pequenas empresas, falência de pequenas empresas, né? E coisas semelhantes a essas, são questões relacionadas à mistura de finanças pessoais com finanças empresariais, né? É assustador. A gente tem 3 elementos que levam a empresa à falência: gestão, adaptação e inovação. As pequenas empresas quebram por gestão e as grandes, via de regra, quebram por inovação e adaptação. Se você estudar a história dos grandes negócios, você vai descobrir que os grandes negócios que faliram, né, que não estavam associados ali a fraude, a coisas, né, macabras, mas os que faliram, né, e que não estavam associados a ilegalidades, todos eles faliram por falta de inovação ou por falta de adaptação, né? Você pega a Kodak, que era uma gigante da fotografia nos anos 80, né? Você não falava em outra câmera, você não falava em outra foto, você não falava em outro produto para poder guardar memórias. Essa era a missão da Kodak, né? Uma empresa que ajuda você a guardar memórias. Cara, uma empresa, uma gigante, uma potência na área de memória, né, visual das pessoas, hoje teve que se reinventar e se tornar entrar para o ramo farmacêutico. Ou ela ia falir. Né? Então, você vai vendo as empresas, né, tendo que se adaptar ou fechar as portas. Né? Quando se falou em produtos digitais, em celulares, com tecnologia digital, etc. e tal, Kodak foi a primeira a engavetar o projeto, disse que isso não ia colar. Né? E ela era muito avançada nessa questão. Então, note, as grandes corporações, elas falem por adaptação e inovação. As pequenas é gestão. E aí, gestão financeira é o principal vilão. Finanças pessoais e empresariais misturadas, atraso dos pagamentos de fornecedores, funcionários, impostos, pedido, nem coloquei, mas pedido de empréstimos para pagar fornecedores, funcionários e impostos, descontrole do fluxo de caixa detalhado por operações, investimentos e financiamentos. Tipo, as pessoas que têm aqui negócio, se eu perguntar qual é o teu fluxo de caixa por operação, né? Dentro ali do teu negócio, como é que esse fluxo de caixa funciona? Se eu perguntar mais, qual é o teu fluxo de caixa por segmento de produto? Qual é o teu produto mais rentável? Que te gera margem de contribuição unitária maior? Não sabe. Isso é gestão. E isso tanto faz para um negócio que é 100%
online ou um serviço 100% online, quanto para um negócio 100% presencial. Sei lá, uma farmácia, um mercado, uma padaria. Se você não sabe me dizer qual é o teu produto com maior margem de contribuição, como é que você vai fazer com que aquele produto seja mais vendido que os outros? Por exemplo, se você tem um produto que tem baixa margem de contribuição, vamos supor que os remédios controlados sejam remédios, né? Vamos supor que você tem uma farmácia, acho que até tem alguém que tem farmácia aqui, mas não sei se está aí. Vamos supor que você tem uma farmácia e os teus remédios controlados são os remédios que têm menor margem de contribuição. Cara, você ganha, sei lá, nem 10% no Rivotril. Como é que você deixa uma pessoa entrar na tua farmácia e só comprar Rivotril, pai? Não pode. A tua equipe tem que estar orientada a entrou. O que tem maior margem de contribuição? Sei lá, vitamina C, Novalgina. A pessoa entrou para comprar um Rivotril, você tem que falar, tá, Rivotril temos. Olha, inclusive, estamos aqui com um kit de Novalgina, um kit de vitamina C, super barato, super na promoção. Gente, tempos de frio, essa frente fria, você precisa levantar a imunidade. Você já tem que ensinar a tua galera, a tua equipe, a ter um discurso pronto para incentivar a compra do produto conjunto com o produto de maior margem de contribuição unitária. A pessoa foi lá fazer um trabalho estético com você. Aí ela entrou lá no teu centro de estética e ela chegou lá para fazer para marcar, né, sei lá, uma depilação de virilha. E aí você vira para a pessoa e fala o seguinte: o que você vai fazer? A depilação de virilha, para mim, tem uma margem de tanto. O que eu posso combinar com isso que tem uma margem elevada? Cara, você não quer fazer um buço, não? Não quer fazer uma axila? Meia perna, vamos fazer uma meia perna. Vamos combinar as coisas. Então, por exemplo, as pessoas elas não têm controle do fluxo de caixa dela por operações, por exemplo. Isso aqui dá um encontro inteiro só para explicar para vocês como é que funciona fluxo de caixa. Porque o que vocês veem aí na internet sobre fluxo de caixa não é fluxo de caixa. É mero controle de entrada e saída. Mero controle de entrada e saída. Né? Então, quando você tem esse olhar, né, de repente, os financiamentos, se você está emprestando dinheiro, se você está recebendo dinheiro, como é que isso está balanceado? Como é que isso está impactando as suas operações? Né? Estagnação nas vendas, atraso nos recebimentos de serviços prestados, mercadorias vendidas, constantes pedidos de empréstimos, títulos protestados, ausência de planejamento financeiro, indefinição de metas financeiras, ausência de investimentos, ausência de capital de giro mínimo. Você abriu um negócio, começou hoje. Mas eu só tenho um cliente, vendi R$100 de um produto ou de um serviço que o custo dele é 80. Beleza, sobrou 20. R$2 você tem que guardar. Disse, mas eu não faço nada com R$2, não compro nem o chiclete. Não me interessa. É o princípio que está por detrás. Não é a questão do valor. Porque se você for esperar vender R$8.000 para você ter lá 20%, R$1.600, para você fazer capital de giro, você não vai fazer nunca. É o princípio por trás disso. Eu lembro que uma mentorada minha, ela é muito engraçada, né? Quando ela foi uma das primeiras mentoradas minhas em educação financeira. Ela devia 60 mil na praça, eu já falei essa história. E ela é o princípio por trás. Ela começou a ter uma renda extra com alguns produtos que ela começou a vender. O primeiro produto que ela vendeu, ela fez uma transferência para a corretora, acho que foi de R$1,40. Foi uma coisa assim bem tosca. Que eu ri quando ela me mandou, juro que eu ri. Eu confesso, ela sabe disso.
Eu ri na hora que ela me mandou o comprovante. Ela, não, estou te mandando aqui porque você falou que era para eu depositar 20%. Essa semana eu só consegui vender 2 produtos, era R$7 cada produto, só consegui vender R$14. E aí ela mandou, não, foi R$2,80. Ela depositou R$2,80 na corretora. Aí eu olhei para a cara dela assim, eu falei, é isso mesmo que você depositou? Ela, eu só vendi 2. Hoje, essa menina, que devia 60 mil, tem quase 40 mil investido. Né? Então, é o princípio por trás. Se a gente entrar nessa noia que todo mundo fala, se você não fraudar o imposto, se você não isso, se você não aquilo, você não avança. Só que quando você começa a fazer um monte de pequenas fraudes, você perde o controle financeiro do seu negócio. E aí você perde essa mão de ter ali os investimentos. Investimento é para a empresa também, não é só para pessoa física. Investimento é para o negócio também. Você precisa ter esse investimento. Então, são elementos importantes. Né? O princípio da entidade, né, um princípio contábil, ele determina a separação dos patrimônios, né? Ele determina a separação entre o patrimônio da empresa e o patrimônio pessoal do sócio. Esse princípio, ele vai muito além de finanças. Porque quando a gente pensa em finanças, o que a gente pensa? A gente pensa em recebimento e pagamento, a gente pensa em entrada e saída de dinheiro, a gente pensa em receita e despesa. Mas o princípio da entidade, ele vai muito além. É você entender que existem literalmente 2 pessoas distintas. A pessoa empresarial e a pessoa física, né? E que essas pessoas, elas possuem 2 conjuntos distintos de bens, direitos e obrigações, que é o conceito de patrimônio. Então, você precisa pensar na lógica de bens, na lógica de direitos e na lógica de obrigações, de que são 2 pessoas distintas, né? Misturar patrimônios é misturar identidade. Chega um ponto que você não tem clareza do que é meu e o que é da empresa. Você perde o controle completamente do patrimônio, né? E perder esse controle do patrimônio físico e jurídico é perder o mapeamento da própria riqueza. Né? Porque você vai estar literalmente roubando, né, do outro, da outra pessoa, o patrimônio que não lhe pertence. Então, por exemplo, se você tiver uma pessoa roubando a sua empresa, você dá um ataque. Mas e quando você está roubando a sua empresa? E quando a sua empresa está roubando você? Ah, você está transferindo dinheiro para lá, dinheiro para cá, mistura a conta, não sei o quê. Caramba! Você precisa olhar para o patrimônio e olhar para ele de uma maneira integral. Não interessa se você está cobrando R$50. Tire ali R$10, R$5. Entenda que isso não é seu. Quando a gente está definindo preço de serviço, é muito complexo a gente fazer essa separação. Mas você precisa entender que nesse mundo, né, onde pessoas precisam de pessoas, a gente precisa entender o que as pessoas estão dizendo com essa frase. Quando o assunto é o mundo dos negócios. A gente precisa entender isso. Ou você vai ficar escravo, escrava do seu negócio para sempre. Quantas pessoas você conhece que querem fazer o treinamento com o fulano? O cara chega a um ponto que ele está esgotado, ele não dá mais conta. Ah, por exemplo, hoje, você vai fazer o curso de inglês no Wizard. Você vai querer fazer com o Flávio Augusto? Não. Aliás, o Flávio Augusto hoje até fala, mas quando ele montou o curso de inglês, ele falava.
né? Então, note, por que quando o assunto é serviço, né, e serviços menos clássicos, tem que ser pessoal do caso reto? Por que não tem que ter um método? Por que não tem que ter uma coisa que você pode ter alguém fazendo por você? Né? Por que não é uma coisa que tem que ser você, e você, e você, e o cliente só fala com você? Eu dou tutoria, e aí a pessoa fala assim, não, o cliente só fala comigo. Se for fulano, o cliente não responde. Eu que sou a dona, eu que tenho que ir lá negociar preço. Por que tem que ser você que tem que negociar preço? Se o seu negócio está crescendo, se o seu negócio está avançando, por que você tem que ir negociar preço com um cliente que vai comprar, sei lá, uma campanha? Por que tem que ser você? Por que não pode ser uma pessoa treinada na tua metodologia para negociar isso? Por que tem que ser você? Por que tem que ser, né? Eu a dar todos os treinamentos? Não se iluda. Eu dou todos os treinamentos hoje por uma questão meramente operacional, né? Porque a empresa tem um time de crescimento e eu estou represando o time de crescimento dela, porque ainda faltam 3 anos para me aposentar. Então, eu não vou ter condições de me dedicar tão estritamente à área estratégica, se eu estiver trabalhando 8 horas num lugar, né, que não seja o meu próprio negócio. Então, assim, ela vai crescendo devagar. Mas, por exemplo, em julho, né, junho eu vou ter o workshop de gestão de negócio. Em julho, o workshop de gestão tributária já não vai ser eu quem vai dar. Vem uma especialista dar. E esse é o objetivo, a gente ter alguns especialistas trabalhando conosco, né, para aumentar a equipe, aumentar o staff. Esse é o objetivo. Dentro da metodologia, dentro da lógica que a gente trabalha, né? Então, a gente vai ter aí essas pessoas trabalhando para a gente, né? Então, isso é o normal, né? Então, entenda, quando você começa, né, a misturar as coisas todas, você começa ali a se roubar. Você rouba seu tempo, você rouba seu dinheiro. O negócio não está bom, você injeta dinheiro. Você está furado, você tira dinheiro do negócio. A gente vai falar sobre retirada, né, em algum momento, hoje, e aí essas coisas a gente precisa entender, senão vai dar ruim, né? Então, entender que essa mistura de patrimônios, se eu pegar, né, que é o nosso foco hoje, apenas o aspecto financeiro, o que é o principal vilão, né? Eu não sei se a situação da empresa, de fato, é uma situação que gera lucro. E eu não sei se essa empresa está realmente boa, porque eu posso estar aqui, ó, sorrateiramente roubando o meu negócio, roubando a minha empresa de forma sorrateira. Na pandemia, muitas empresas falam, não, eu quebrei por conta da pandemia. Realmente, encarar um lockdown é complexo, concordo. Eu não estou questionando encarar um lockdown, não. Mas tinham empresas, e algumas que a gente tinha acesso, que os caras não tinham condições de suportar, de ter um capital de giro que suportasse pelo menos 3 meses. Minimamente 3 meses de negócio. Um mês que fechou, a pessoa já fechou as portas, porque ela não tinha a menor condição de... Ela não tinha a menor condição de manter as portas abertas, né? Ela não tinha a menor condição de manter o negócio funcionando, porque não tinha capital de giro. E eram empresas que vendiam, loja sempre cheia, etc. e tal. Mas por quê? Porque, muito provavelmente, sorrateiramente, as pessoas estavam roubando o seu próprio negócio. Né? Sorrateiramente, elas estavam ali
fazendo com que o seu negócio não avançasse. Então, entenda, quando eu estou falando exclusivamente de finanças, controlar ingressos e desembolsos da empresa é uma tarefa que vai garantir a sobrevivência do negócio. É sobrevivência. Se você não entender que você precisa controlar entradas e saídas, os recursos, né? Se você não entender isso, o teu negócio vai por água abaixo. Se você é autônomo e você não entende que você precisa controlar os seus ingressos e desembolsos, teu negócio vai por água abaixo. É assustador. Então, são elementos que você precisa ter para poder organizar. E uma coisa que é importante, que as pessoas não se ligam, misturar patrimônios pode gerar problemas, né, com as questões relacionadas à Receita Federal. Você pode ter divergência de informações. Eu só fico esperando, né? Porque a galera diz, não, você pode no mês faturar 9 mil, que não pega, não dá nada, não sei o quê. Você continua orando, agradecendo a Deus todos os dias pela ineficiência do setor público. Você agradeça a Deus. Porque a hora que a Receita pegar, ela faz lucro arbitrado. Lucro arbitrado, ela vai arbitrar que você minimamente faturou 9 mil nos últimos 5 anos. E aí ela aplica juro, multa e mora sobre você. Então, assim, misturar patrimônio é uma coisa muito complexa, né? Misturar patrimônio não é algo trivial, né? Essa mistura de caixas leva você a uma incapacidade de planejamento, porque você está sempre se socorrendo de um caixa, de um e de outro, para suprir os seus imprevistos, né? Então, é muito importante que você tenha contas bancárias separadas, mesmo que o seu negócio ainda não seja formal, você não tenha o CNPJ, não sei o quê, mesmo que seja isso, tenha 2 contas separadas. Tenha, né? 2 contas separadas. Faça planejamento financeiro, né? Tenha uma meta mínima de vendas, tenha uma meta mínima de gastos relacionados àquele negócio. Não sai gastando feito doido. Defina suas retiradas financeiras, seu prolabore. Né? Evite retiradas não previstas do caixa, né? Para suportar seu caixa pessoal. Evita. Né? Essas coisas todas você tem que ter muita clareza de como você está gastando, de como você está organizando suas finanças para você não ter problema, né? E aí, eu quero falar com você primeiro, e a gente já vai dar um pause aqui, né? Arrume seu bolso. Quero que você pense nisso. Entenda uma coisa, cuidar da sua saúde financeira é fundamental para você viver em equilíbrio. E o teu descontrole financeiro, ele está normalmente associado a gatilhos emocionais. Você gasta enlouquecidamente ou descontroladamente por conta desses gatilhos. Eu citei alguns gatilhos aqui. Né? Imediatismo, tristeza, euforia, ganância, escassez, medo, inadequação. Não é bem um gatilho, mas é um sentimento de inadequação. Né? Eu lembro que essa questão da inadequação era uma coisa pesada para mim. Né? Por quê? Porque eu venho de uma família bastante pobre, né? Meu pai foi nascido e criado no morro, então esse sentimento de que parece que a gente não pertence, sabe? Que as pessoas olham para a gente e acham que a gente não tem dinheiro, e as pessoas olham mesmo. Hoje eu ligo o botão do dane-se. Você acha que eu não tenho dinheiro, o problema é seu.
né? Eu ligo o botão do dane-se e está tudo certo. Mas, antigamente, né, quando eu comecei a melhorar o meu status financeiro, por exemplo, se alguém me olhasse de cima a baixo, ou eu perguntasse se tem esse telefone, e a pessoa me dissesse custa X, eu falava assim, quero 3. A pessoa, mas custa, sei lá, nem sei quanto é que está o iPhone hoje. Sei lá, vamos supor que esteja 8 mil. Custa 8 mil. Eu falava, eu ouvi, eu quero 3, 24. Eu sei fazer conta, fica tranquila. Era nesse nível. Eu lembro que uma vez meu pai foi comprar um carro, eu achei que o cara destratou meu pai, eu comprei o carro para o meu pai no cartão de crédito Black que eu tinha. Fui lá e passei um carro, 0. O cara ficou me olhando assim, né? Depois disso, só faltou pegar meu pai no colo. Então, note, esses gatilhos, eles mexem com a nossa estrutura de custos, com a nossa estrutura de gasto, né? Óbvio, todo gasto que você tem, ou todo o enrolar financeiro que você tem, é fruto de gatilhos mentais? Não. Você pode, por exemplo, estar passando por uma situação dramática e que você precisa tomar uma atitude. E essa atitude está te fazendo perder dinheiro agora para ganhar dinheiro depois, tá? Não é entrar em pirâmide financeira que eu estou dizendo, não. Mas uma situação qualquer, sei lá, você tem uma questão de um inventário travado, você tem um divórcio complicado, né? Você tem alguma coisa que está te perturbando agora, mas que vai te dar paz, tranquilidade e às vezes até mais dinheiro adiante. Não estou falando de pirâmide financeira, não estou falando de nada desses embróglios, eu estou falando de uma coisa que pode estar te gerando. E aí você realmente, às vezes, vai precisar fazer um endividamento. Você tem um inventário que não fez. E agora, cara, estou com a casa aqui parada. Vou ter que morrer no dinheiro mesmo. Não tenho dinheiro, vou ter que pegar emprestado. Depois eu vendo a casa e me reorganizo, eu arrumo um segundo emprego, me organizo. Então, nem todo gasto é fruto de gatilho. Às vezes é uma decisão estratégica que você precisa tomar para resolver uma situação que você precisa resolver, ponto. Mas existem gastos, e a maioria dos que geram endividamento, aquele endividamento, você sabe, gente, não sei. Eu não sei o que acontece comigo, eu não sei como é que eu me organizo. Ai, gente, planilha, não sei. Não sei. Quanto que você ganha? Não sei. Quanto que você gasta? Não sei. É mais ou menos. Eu lembro que eu tinha uma mentorada que era assim, fulana, a questão do cartão. Não, o cartão é 6. Cada sessão de mentoria com ela aparecia mais 6. Eu lembro que ela era uma mentorada que ela fazia mentoria comigo de 15 em 15 dias. Eu sei que no final de uns 4 meses o cartão dela já estava com quase 50 mil. Eu falei, mas não começou com 6? Não era 6? Né? Gasta, compra, é uma loucura. Então, note, os gatilhos emocionais, eles mexem. Essa ideia do que eu quero e eu quero agora. Você pode se endividar, por exemplo, para comprar, sei lá, um carro? Pode. Você vai olhar lá, quanto que é se eu comprar o carro agora? Quanto é que eu vou pagar de juro? Ah, vou pagar, sei lá, 0,9 ao mês. Tá, se eu pegar esse valor aqui e investir, eu consigo um investimento que eu consiga sacar em um ano de 0,9 ou de 1%? Não, não consigo. Ah, então eu consigo menos. Ah, então tá mais em conta eu pegar o carro parcelado, não tem problema nenhum. Agora, eu vou pegar uma casa que eu, no final de 30 anos, vou pagar 4 casas. Não é melhor eu juntar dinheiro 15 e pagar uma casa só? Aí a pessoa, né, abençoada, fala assim, mas você está jogando dinheiro fora, dando para o locatário, para o locador. Eu falei, e você pagar 4 imóveis não é jogar dinheiro fora, não. Só para eu saber, assim. Você pagar 4 imóveis.
Não é jogar dinheiro fora. Você morar 15 anos alugado, você está usufruindo de um bem durante 15 anos. Durante esses 15 anos, você fez um investimento para poder comprar um imóvel e praticamente quitar, ou quitar. Você usufruiu um bem, acumulou dinheiro, comprou o imóvel. No pior dos mundos, você pagou 2. No pior dos mundos, você pagou 2. Se você fizer o financiamento, você está pagando 4. Aí a pessoa, olha como a pessoa tem uma mente, né, de jabuti. Ela prefere pagar 4, porque 4 não é jogar dinheiro fora. Mas pagar 2 é. Porque ela está morando no imóvel. Peraí, esses dedos aqui não. Morando no imóvel, né? E juntando dinheiro para comprar outro. Então, cuidado com esses gatilhos de imediatismo. Né? Eu quero agora, não, é minha casa. Ai, tô triste, vou pro shopping comprar. Tô feliz, rodada de show para todo mundo. Ganância, não, você vai ganhar, paga 30%, 30%, não, vou comprar. Né? Gatilho de escassez, minha mãe tem esse problema com gatilho de escassez. Minha mãe teve uma infância, né, muito complicada. Lá na minha casa, na casa dela, são 4 geladeiras cheias para 4 pessoas. Cada um tem sua geladeira. Eu falo, mãe, mas o que é isso? É uma geladeira para cada um? É quase isso, uma geladeira para cada um. São 4 geladeiras. Ainda tinha antigamente mais 2 frios, que eu falei, gente, não tem condição. Graças a Deus ela mudou para uma casa menor, aí não cabia. Mas são 4 geladeiras na casa da minha mãe. Né? Então, note, esse medo que vai faltar as coisas, você vai acumulando, você vai comprando os trem. Né? Então, são questões que afetam. Nem todo descontrole, não é descontrole, nem todo endividamento é fruto de gatilho, mas todo descontrole financeiro é fruto de gatilho. Por quê? Porque a pessoa que se endividou para uma atividade concreta, ela sabe exatamente dizer quanto ela precisou, quando ela vai gastar. Ela falou, olha, eu tive que me endividar aqui para poder resolver esse problema do inventário aqui de papai, tive que pegar um empréstimo aqui de 20 mil, esse empréstimo dura 3 anos, vou passar 3 anos apertada aí, vou ter que me virar nos 30, arrumar um segundo emprego, fazer uns bicos final de semana, para poder desenrolar isso aqui. Ela sabe dia, hora e local que vai resolver. Quem se endivida por gatilho, ai meu Deus, não sei, estou desesperada, não sei. Não sei. Né? Então, são lógicas diferentes. Né? E, para isso, você precisa se autoproteger dos gatilhos emocionais para cuidar bem do seu dinheiro. Controlar suas emoções, controlar seu orçamento, focar no seu objetivo e, às vezes, até adiar as suas decisões de compra, né? Que são elementos aí que você precisa ter clareza, né? Que você precisa ter olhar para poder perceber, ok? Beleza. Agora que a gente já falou dessa questão relacionada à questão financeira, vamos falar de negócio. Quando a gente fala de negócio, a gente precisa entender que negócios envolvem alguns aspectos. Pessoas, envolve processos, e envolve gestão, né? Questão do desenho, né, dos processos de recrutamento e seleção, que atribuições são necessárias, que atribuições as pessoas vão ter, o que elas vão fazer. Então, assim, quando a gente está pensando aí em gestão, a gente tem que pensar aí nesses aspectos, né, de pessoas. Né? Sim, estamos gravando, Fabi. Processos, né? Você precisa ser capaz de mapear e detalhar toda a rotina do seu negócio. Então, se você tem, por exemplo, uma escola de treinamento de idioma, treinamento gerencial, qual treinamento você queira, você precisa ter essa rotina detalhada. Treinamento, qual é a estrutura do treinamento? Vai falar sobre o quê? O que ele fala? Para quem ele fala? Como ele fala? Quais são as estruturas de fala? Quanto custa?
né? Aqui tem algumas pessoas que trabalham com treinamento, Luciana, Fabi, eu, tem acho que uma outra menina, acho que a Carla, que saiu, né? Trabalham com treinamentos. Então, note, se eu não tenho detalhado o processo do treinamento, não vai. Tem alguém aqui também que tem negócio físico, que eu acho que tem padaria, que tem farmácia. Se você não tem ali os processos definidos, a coisa não avança. Se na tua farmácia os teus atendentes não têm o script de como é que eles têm que atender, cada um vai atender como quer. E se cada um vai atender como quer, adivinha quem é que sofre? Você e o seu negócio. Então, a questão de gestão de pessoas e gestão de processos, elas são interligadas e elas são fundamentais. Porque sem essas duas coisas, a gente não avança lá na frente no que a gente precisa, que é a parte de vendas. A gente não avança. Então, a gente precisa disso para poder avançar. Né? A gente precisa desses elementos para poder crescer. Né? A questão da gestão, a gente vai trabalhar lá a questão dos dados. E aí a gente vai trabalhar custos, preços, a gente vai trabalhar faturamento, marketing, vendas, né? E vai trabalhar aí questões importantes dentro desse processo. Pois não, Luciana? Ô, Gê, desculpa, eu coloquei errado aqui, enganada. Ah, tá bom. Beleza. Desculpa, Tem problema. Então, note, eu tenho lá custos, preços, faturamento, marketing, vendas, planejamentos e controles financeiros. Tudo isso são elementos relacionados à gestão, e que eu preciso olhar e que eu preciso focar. Né? Gestão de pessoas, gestão de processos e gestão clássica de negócios. Aquilo que vai impactar na grana, na bufunfa, verdinhas. Marketing impacta nas vendas, e se impacta nas vendas, impacta no lucro. E se impacta no lucro, impacta na gestão financeira. Né? Não adianta eu fazer um marketing alucinado se eu não tiver clareza dos custos, do preço, do faturamento, se eu não tiver meta, se eu não tiver aonde eu quero chegar com estes elementos. Então, são questões importantes aí que a gente tem dentro desse processo, né? A gente tem, né? Eu vou passar isso aqui batido, que é um monte de sopa de letrinha, não quero que vocês fiquem pirados com isso. Mas eu só quero que você entenda o seguinte: todo produto ou serviço ele tem um custo. E não pirem com a sopa de letrinhas. Eu só quero que você entenda o seguinte: ele tem um custo. E aqui vai ficar melhor. Uma outra forma de pensar custo. Você tem os custos diretos e indiretos que afetam o teu produto. Os custos que afetam diretamente, como matéria-prima, pessoal direto, insumo. Se eu estou falando de um produto que eu vou produzir, né, é mais fácil pensar. Se eu estou falando de um serviço que eu vou vender, por exemplo, um treinamento de idiomas, um treinamento de língua portuguesa, um treinamento gerencial, quando eu estou pensando em custo direto, o único custo que entra na minha cabeça, né, que aparece ali com tranquilidade para a gente, é o custo de pessoal. Quantas horas eu estou investindo nesse processo para poder produzir um curso, para poder produzir um treinamento? Porque, note, eu vou ter horas de produção do curso e horas de realização do curso. Por exemplo, esse treinamento aqui que a gente faz, ele para mim é um treinamento deficitário. Por quê? Porque eu tenho um valor hora que não compensa. Né? Se eu fosse pensar só na grana, cobrar o que eu cobrei para esse treinamento não compensa, porque não bate meu valor hora dentro da minha estrutura de custo. Porque se o meu valor hora é R$100, eu não posso cobrar R$100 para a pessoa.
Eu vou ter que cobrar 120, vou ter que cobrar 150. Então, quando você fala assim, minha hora custa 80, sua hora não custa 80, sua hora custa no mínimo 64. Porque o certo é você pegar lá os 16, 20% e investir. Né? Então, são lógicas que você tem que pensar. Então, são custos diretos, né? Aqueles diretamente afetados, e os custos indiretos. Para você dar uma aula, por exemplo, para esse treinamento aqui acontecer, não é só meu cuspe giz, meu cuspe tela, né? Porque não tem nem o giz para escrever, não é só meu cuspe tela. Eu tenho luz, eu tenho internet, eu tenho computador, eu tenho a minha casa, que é onde eu estou dando aula hoje. Essa casa tem um custo, né? Tem gastos condominiais, tem gastos de luz, de energia, de internet. Para eu poder chamar vocês para o curso, tem o tempo de online lá que eu fiz, né? As atividades matinais que eu estou fazendo esses treinamentos, que é para realmente formar um exército de pessoas mesmo. São vários recursos envolvidos, exatamente isso. Né? E aí eu faço esse treinamento a esse custo insignificante, que é para aquela galera lá da manhã, que come pão com mortadela comigo, e que muitas vezes é o único pão que ela tem para comer de decente, porque às vezes não tem outro pão decente para comer, né? Às vezes você assiste essa semana, né? Uma parte, as nossas lives vão ser sobre contabilidade para a vida. Eu vou falar dos princípios contábeis e vou trazer para o mundo dos negócios, para a vida pessoal, tá muito bacana, né? E às vezes a pessoa não tem um pão com mortandela decente para comer de manhã. Então, para essas pessoas, eu faço esse treinamento. Você vê, eu não divulgo. Se eu boto num post lá no final, a pessoa tem que ler aquele texto gigante para poder ver. Então, é para quem realmente quer, né? E que às vezes não pode pagar um treinamento mais denso nosso, né? Então, esse é o objetivo. Então, note, eu tenho muitos recursos envolvidos, custos diretos, custos indiretos. Se eu pensar, por exemplo, se eu fosse mapear os custos aqui, o custo direto de pessoal é hoje. Né? Hoje, o presencial e o tempo que eu levei para preparar as aulas e os exercícios para vocês. E o custo indireto? O custo indireto, por exemplo, são as lives matinais, onde eu gasto ali de 50 minutos preparando, aquecendo o público para estar aqui. Custo indireto, de pessoal também. Mas é um recurso indireto, né? E que eu entendo que faz parte do projeto. Além disso, eu tenho que pensar nas despesas, né? Comissões patrocinadas, FET seguros, pagamentos de plataformas. Por exemplo, a gente está no Zoom, o Zoom não caiu. Eu posso ficar aqui com vocês 15 horas, fica tranquilo que eu não vou ficar, não. Mas eu poderia ficar com vocês 15 horas no Zoom. O Zoom não vai cair. Né? A live fica gravada na nuvem. Eu posso depois baixar a live da nuvem, mandar lá para o YouTube para vocês terem acesso, para ficar tudo tranquilo. Esse material todo é feito, né? Esse material eu que estou fazendo, eu não estou editorando. Esses daqui da coisa eu não estou editorando. Eu que faço. Né? Aí tem professora de português, aí eu me lembro que a Luciana está na turma, eu fico nervosa, mas a Luciana está focada no que eu estou falando, não está lendo, eu tenho certeza. Né? Então, note, esse material, por exemplo, de vocês, não passou por uma editoração, não passou por uma revisão, né, de texto, que o certo seria passar, se fosse um treinamento mais caro, tudo passaria por uma revisão de texto, por exemplo, né? E então, assim, é esse elemento importante mesmo que a gente tem. Então, eu tenho custos e tenho despesas. E aí você tem que entender que custo é diferente de despesa. Despesa é uma coisa que você gasta para gerar mais receita. Exemplo, patrocinado. Quando eu faço um Instagram, né, uma postagem patrocinada, né, pegar Gilneide para Cristo. Gilneide lá do interior da Bahia, eu acho que ela é. Pego lá a Gilneide, ela faz um patrocinado lá e ela bota um raio
de 10 quilômetros da casa dela, isso é despesa, isso não é custo. Um patrocinado não é custo, isso é despesa, porque ela pode não fazer patrocinado? Pode. Como é que ela troca o patrocinado? Ela vai de porta em porta, ela distribui panfleto, ela para no sinal, fala com as mulheres na porta da escola. Né? Então, note, despesa é aquilo que eu gasto para potencializar a minha possibilidade de receita. E tudo isso é importante a gente entender. Por quê? Porque a nossa precificação ela é baseada em 3 elementos. Né? Ela é baseada em custos, né? Juneide Ladileus, né? Ela botou aqui, eu entendo que você foi tocada para ajudar, que Deus me recompense, amém. Né? Nosso preço ele é baseado em 3 elementos: custos, percepção de consumidor e concorrência. Quando você vê lá a galera do marketing falando, olha, gere oferta de valor, você precisa ter uma oferta de valor, porque se é oferta de valor, o que é isso? É um dos 3 pontos do preço. O primeiro ponto do preço que você não pode abrir mão é custo. Quanto custa para você esse treinamento? Por exemplo, esse treinamento para mim é dentro da gestão, é um negócio chamado Loss Pricing Leader, que é um preço perdedor, que eu faço para atrair pessoas. Se eu quiser criar uma comunidade, se eu quiser criar um grupo de fãs, né? Então eu posso ter um produto bem mais barato, um produto de entrada, né? E que o custo dele não é abaixo do valor que ele valeria. Né? E isso é estratégico dentro do marketing. Né? Então, custo. Eu nunca vou deixar de ter clareza do custo. Então, por exemplo, né, para mim, o que funciona nesse treinamento? Eu estou doando a minha hora trabalhada basicamente em troca de um custo mínimo, para manter, né, alguns custos mínimos que a gente tem lá. Né? Por exemplo, o meu objetivo com esse treinamento é, por exemplo, pagar o meu gestor de redes. É o objetivo desse treinamento e a gente conseguiu. Né? Porque as pessoas pagam, não vêm, eu acho mó barato isso. Então, eu falei, esse mês eu quero pagar o meu gestor de rede com o meu gestor de tráfego, fazer um treinamento só para pagar ele. Fez, consegui lá, tinha a meta, era bater 10, consegui bater 22, tá ótimo, 2 meses de pagamento para ele. Resolvido o problema. Né? Então, note, eu tenho que ter o custo, eu preciso entender o que é esse custo, né? E esse custo é o quê? São aqueles custos que a gente falou, os custos diretos e indiretos de produtos, mais o markup. Quanto que eu quero de lucro? Nesse aqui eu botei 0. Até deu, né? O lucro, só que esse lucro eu vou utilizar com um outro propósito, né? Que era, no caso, eu vou ficar com 2 meses de pagamento, né? Então, note. Então, o que é o custo? O custo é lá, custo indireto, mais custo direto, mais markup. Note, se você tem um negócio e você não consegue definir isso, Houston, temos problemas. Eu preciso gerar valor, que é melhorar a percepção dos consumidores. Né? O modelo que avalia a representatividade da compra, o serviço, percepção do consumidor em relação ao seu produto. Então, quando o pessoal do marketing fala lá, tem que gerar valor, é isso aqui. Por quê? Por exemplo, escrevam aí quem participou do primeiro lote, né? E quem comprou no primeiro lote, que comprou por 30 ou 39, escrevam aí. 39 era o que eu tinha colocado como custo. 39 para mim é custo mais markup. Percepção dos consumidores. Escrevam aí no chat por quanto vocês acham que esse combo de treinamento poderia ser vendido. Não vem com valor insano, não. R$1.000. Não vem com valor insano, porque a mentoria é 1.000, a coletiva. Então, mas coloquem aí um valor que você considere justo para o que foi o treinamento e o acompanhamento das 2 semanas. Escrevam aí no chat quanto vocês consideram. Então, note,
Eu tenho percepção dos consumidores, custo, oferta de valor. Eu tenho concorrência, né? No modelo, a empresa leva em consideração... Gente, vocês me matam de vergonha, vocês não escrevem, não, trem? Vocês estão aí? Será que o povo já foi embora? Eu estou falando sozinha? Opa, é eterno. Vamos lá. Concorrência. Escrevam aí quanto é que vocês acham que valeria esse treinamento. Escrevam aí no chat. Eu quero ver qual é a percepção de valor de vocês. Então, note. Deixa eu ver, alguém escreveu aqui. Juneide botou 180, Josiane botou 900. Escrevam aí, vão escrevendo. Então, vamos lá. Então, eu tenho custo, eu tenho a percepção de valor e eu tenho a concorrência. Quanto que os meus concorrentes estão cobrando para fazer um treinamento desse? Com tudo que a gente faz, né? Quanto que eles estão cobrando? Né? A entrega foi bem superior ao preço pago. Bota um número, sabe? Não seja tímido. Quanto que os meus concorrentes estão fazendo? Se vocês fossem para a concorrência, o pessoal faz, por exemplo, que é uma coisa que hoje eu tenho muita resistência em fazer. Treinamento gratuito é uma coisa que eu estou parando com isso. Treinamento gratuito para mim, Francisca botou 450. Treinamento gratuito para mim é live 6 da manhã agora. Eu estou muito fortemente inclinada a não fazer mais treinamento gratuito. Muito fortemente inclinada, né? Por quê? Porque você faz um treinamento gratuito e se você realmente abrir mão dos gatilhos emocionais que as pessoas usam, você vai espremer o suco, você vai descobrir que ela não te entrega nada. Nada de nada. Ela fala, venha, 3 dias de graça. Você espreme, não sai nada. Então, para que gratuito? Agora eu cobro pouco, mas cobro, porque eu pelo menos me comprometo a entregar alguma coisa de valor, né? Porque esse negócio de treinamento gratuito, ou já querendo fazer comercial, gente, fazer lançamento, vamos conversar, depois a gente conversa, né? Então, note, a gente tem, né, esses 3 elementos: custo, qual é o custo? O custo vai ser custo mais markup, percepção dos consumidores, e aí tá aí, José sabe que é da área de marketing, né? A gente precisa gerar valor para o consumidor, porque vocês viram lá, você teve de 180 a 900. Né? Então, assim, quanto é que dá para vender isso aqui? Dá para vender por 450? Acho que 450 é um valor justo. Tem muito treinamento de 450 que não oferece metade do que a gente ofereceu aqui. Acompanhamento, devolutivas individuais, né? Não é só... Como você se sente sobre isso? Não é só isso. Muito legal o seu texto. Não, eu me arrisco. Eu falo coisas sobre as pessoas. A pessoa pode gostar ou não, mas eu me arrisco. Né? Então, eu acho justo cobrar lá 449. Acho justo. Né? Então, note, a tua formação de preço, ela leva esses 3 elementos. Ela vai levar esses 3 elementos. E se eu falhar em algum desses elementos, o preço cai. Por exemplo, algumas pessoas vieram, compraram, não me conheciam. Se eu fizer um treinamento semelhante a esse, certamente ela está disposta a pagar de entrada o dobro que ela pagou. A percepção de valor aumenta. Aí ela vai para a concorrência. Ela vai ver, putz, na concorrência, o cara está cobrando 97, ele não tem acompanhamento individualizado, o cara está cobrando 147 e ele não faz devolutiva, o cara está cobrando 47 e é só conteúdo gravado.
Então, note, esses três elementos juntos, combinados, eles são extremamente importantes para definir preço. Como é que eu vou calcular preço de venda? Né? Eu vou fazer uma avaliação da gestão de custo, então vou ver lá todos os itens dos custos diretos e indiretos que eu preciso, né? Vou dar esse destaque aos custos diretos e indiretos. Aqui eu estou incluindo as despesas e é de propósito. A rigor, na contabilidade clássica, a margem de contribuição é um valor que eu tenho para cobrir os custos diretos, ela tem que ser suficiente para cobrir os custos indiretos mais despesas. Aqui eu estou fazendo uma adaptação proposital. Por quê? Porque eu quero que você entenda que quando eu chegar no conceito de ponto de equilíbrio econômico, eu não quero trabalhar com vocês nunca no ponto de equilíbrio, eu quero trabalhar sobre ponto de equilíbrio econômico, que leve em consideração quanto que eu quero ganhar, né? E aí eu vou definir, né, essa margem desejada lá, a margem de contribuição deve pagar os gastos, ainda sobrar um valor suficiente para cobrir a retirada. Então, quando eu estou falando, né, de entender quanto que eu preciso vender, eu quero sempre que vocês pensem em ponto de equilíbrio econômico. Então, você vai pensar o seguinte, sempre assim, vou montar um negócio X, vou investir, sei lá, R$5.000 para montar esse negócio. Um exemplo bem tosco. Investir R$5.000 para montar esse negócio. Beleza. A tua margem de contribuição, no mínimo, 50%, no mínimo. Então, 7,5. 7.500 é o total. Quanto você vai vender? Eu vou vender por 47, 147, 997. Então, por exemplo, se você investiu R$7.500 para fazer um evento presencial, investi 7.500. Quero cobrar 397, que é o preço médio que a galera cobra. Quanto que eu preciso vender? Eu preciso vender 19 ingressos. A partir do 20º ingresso, eu estou tendo o excedente da margem de lucro. Então, aqui eu dei um exemplo. Eu vou fazer um evento que me custou R$3.000. Estou jogando de margem aqui, e aqui note que eu não usei custo, eu usei gasto total mesmo. Custo, direto, indireto, despesa, R$3.000. E quero ganhar 2.000. O preço de venda dele, R$47. Quantas unidades eu tenho que vender? 107. Esse é o número mágico que eu tenho que vender. Ou eu vou ter prejuízo. Então, por exemplo, se eu tenho um negócio físico, pega a Junete para Cristo, pego lá, quanto é que custa o kit de massagem modeladora? Vamos supor que o kit de massagem modeladora dela custe R$500, os produtos que ela usa para fazer a massagem modeladora. Joga aí mais uma margem de R$250, R$750. Qual é o custo da massagem modeladora? 180. Então, 780 dividido por 180. Com 4 massagens modeladoras, eu paguei meu custo e ganhei R$250 de lucro. A partir... Mas quanto eu consigo fazer com aquele kit? Eu consigo fazer 10. Então, a partir do 5º, é só lucro. Entender essas lógicas na hora que a gente define ou o preço de venda ou a quantidade vendida é fundamental. Por exemplo, eu disse, quero estabelecer aí um custo mínimo eu quero fazer e ganhar R$150 por noite. R$300. Vendi a turma inicial a 39.
Você pega lá, 300 dividido por 39, 8 pessoas. A partir da nona, eu já estou ganhando excedente. A gente chegou a 22. Tive 11 pessoas excedentes. Então, com isso, eu queria 150 por noite, R$300, era a meta. A gente extrapolou a meta. Né? Então, e isso está dentro, entender essa extrapolação da meta está dentro da gestão de custo. Por quê? Porque agora eu vou entender o seguinte, eu extrapolei a meta, cheguei lá a R$600. Extrapolei a meta. Primeira coisa que você tem que entender, esses R$310 a mais que eu recebi, é meu? Não, é excedente de lucro. Se ele não é meu e ele é excedente de lucro, o que você precisa entender é que esse excedente de lucro eu não posso tomar todo para mim. Ele é um recurso que eu vou investir no negócio. Seja para formar capital de giro, seja para já, né, abrandar gastos futuros. Então, isso é o que você tem que ter na cabeça. Por exemplo, Josiane, que vende pão, ela tem que pensar lá, para eu produzir esse pão aqui sem glúten, quanto que eu gasto em termos de custos diretos e indiretos? Aí ela tem lá quanto que ela gasta. Aí ela tem as questões do tipo, mas é só isso que ela precisa? Custo direto e indireto? Tem despesa? Por exemplo, ela tem uma certificação que precisa tirar. Então, ela tem que pegar lá quanto que é a certificação, tanto. Por quanto ela vende o pão? Vamos supor que ela venda o pão por R$20. Vamos supor que para tirar a certificação seja 1.000. E ela vende o pão por 20. Ela vai precisar vender 50 pães excedentes para poder pagar a certificação dela. Se essas coisas não entrarem nesse radar, ou de preço ou de quantidade vendida, você quebra. Ou ela vai pegar e fazer o seguinte, eu vendo pão por R$20, esse pão me custa R$14, está sobrando R$6. Eu não vou fazer retirada nenhuma para mim. Né? Eu estou considerando lá o custo do pão, já levando em consideração tudo que eu tenho para pagar. Está sobrando R$6. Eu vou fazer o seguinte, vou pegar lá os 1.000 e dividir por 6. Quando é que eu vou ter o dinheiro de pegar a certificação? Quando eu vender 167 pães. Aí eu tenho dinheiro de pegar a certificação. Ou eu vou emprestar para a empresa R$1.000 e a empresa vai levar 167 pãezinhos para me devolver. Né? No exemplo lá de Josiane, que tem a padaria aí, gourmet dela de pão sem glúten. Então, note, esses elementos são elementos importantes que a gente tem, né? Uma outra forma de calcular, né, o preço de venda, você vai considerar quanto custa, mais a margem de contribuição. Lembra que se eu estou falando de preço de venda, eu estou falando de elemento unitário, então eu tenho o custo unitário do produto, mais a margem de contribuição unitária do produto. Né? Então, no exemplo lá de Josiane, vamos supor que o pão custa 14. Ela quer ganhar mais 6. Aí, o preço de venda vai ser quanto? 14 mais 6, 20. Dividido por 1 menos a alíquota, vamos supor que ela seja simples. Né? Então, 1 menos 0,0986 vai multiplicar, vai dividir esse 20 por 99. Então, ela vai vender o pão a 20,20. R$20,20. O que é esse 20 centavos? É só para ele já incluir no preço o tributo. Então, por exemplo, você é MEI, você vai multiplicar esse número por 0,99, né? Esse vai dividir por 0,99 aqui.
Então, por exemplo, quanto que custa o produto, quanto você quer ganhar de lucro nele, dividido por, se você é MEI, 0,99. Você vai ter aqui o preço. Vamos pegar lá a Juneide, vamos supor que os produtos de massagem dela custam R$45 por massagem, ela quer ganhar mais R$45,90, dividido por 0,99, ela tem que vender lá por R$91, um exemplo, né? Ela vende a massagem, obviamente, por muito mais. Mas só para você entender que quando você já calcula dessa forma, você vai descobrir que o valor unitário, incluindo o tributo, a diferença é muito pouca. Você vai descobrir que as pessoas falam, não, porque rouba, porque o tributo, porque é o tributo que quebra. Não é. Isso é simples, ainda, pagando no máximo 6%. Você vai pegar lá o preço do pãozinho, R$20, dividir por 0,94. Seu pãozinho vai para R$21,30. Ninguém vai deixar de comprar o pão com glúten com você, sem glúten com você, por causa de R$1,30. Não vai mesmo. Se o pão é bom, não vai. Então, note, o pessoal tem essa coisa do tributo, vilão, do meio, vilão, do simples. Não é bem assim, não, tá? Para você que está começando, o impacto é muito pequeno. Para você que está começando, o impacto é muito pequeno. Então, pode incluir lá no preço o custo, sem medo de ser feliz, que isso vai resolver, né? Para garantir a lucratividade, né? Você atente à forma, né? Os detalhes para formar esse preço de venda, identifique os produtos mais lucrativos, né? Se você só tem um produto, aí fica difícil. Mas se você tem mais de um produto, qual produto te rende mais? Por exemplo. Por que para mim é melhor, por exemplo, fazer mentoria coletiva do que individual? Porque na individual eu ganho menos. Na coletiva eu ganho mais, mesmo cobrando menos. Porque pense, eu vou escalar o ganho na individual. Não. Por isso que a individual minha é bem mais cara do que a coletiva. Porque eu escalo o ganho, na outra eu não escalo. Né? Eu preciso encontrar mecanismos de reduzir custos, identificar os clientes mais lucrativos, né? Manter a estrutura de custos atualizada, são elementos importantes. E entender que faturamento não é lucro. Faturamento envolve, né, todo o processo de venda e ele é mais que o dinheiro que entra no caixa. Por quê? Porque eu posso estar vendendo a prazo. Né? Por isso que eu botei aqui, ó, no momento da venda ou no momento das parcelinhas. Né? No momento que eu estou recebendo. O lucro é faturamento diminuído de todos os gastos. E aí você precisa entender que lucro contábil não é necessariamente igual a lucro financeiro. Se algum contador está na turma, vai surtar que eu chamei de lucro financeiro. É só para facilitar o entendimento. Isso não é um conceito contábil. O lucro contábil ele vai levar em conta, né, as despesas versus receitas. E leva por regime de competência, ou seja, receita recebida ou não recebida, despesa paga ou não paga, depreciação, amortização, e aí eu vou chegar a um valor do lucro. O lucro financeiro é entrada e saída de dinheiro, é isso que você aprende em 99% dos treinamentos sobre gestão financeira na internet. Você entende que lucro é igual a entrada menos saída de dinheiro, e não é. Isso aí é lucro financeiro e é uma armadilha. Porque se eu tiver pagamento em parcelas, recebimento em parcelas, entrada menos saída não é lucro. É lucro pelo regime de caixa, mas eu preciso me atentar para o regime de competência. E as parcelinhas que ainda vão entrar? E as parcelinhas que ainda vão sair?
Então, às vezes, eu estou recebendo aqui, né? Vou pegar a Gilneide para Cristo. Gilneide tem um negócio de estética, comprou lá os produtos no cartão, parcelou em 4 vezes. Nesse mês de maio, deu um boom, mês das mães, a julho, agora, junho, dia dos namorados, deu um boom. Ela vira e fala, caraca, faturei 4 vezes mais, aleluia, do que eu estou acostumada a faturar. Aí, ela fala o quê? Uhul! Partiu o mercado, comprar leite para as crianças, vamos sustentar essas crianças à base de leite ninho. E aí, mês que vem, deu uma baixa, né? Passou o dia dos namorados, ninguém quer mostrar a virilha por aí. Aí deu aquela baixa, lá, meu Deus do céu, e agora? Não, porque as parcelinhas estão lá na frente. Então, note, pense em lucro, você pode até fazer a conta, entrada menos saída. Mas pega essa saída e fala o seguinte, eu posso usar toda essa saída? Não, não posso, porque eu tenho um monte de parcelinha no mês de junho, agosto, setembro, outubro. Então, eu tenho que levar em consideração aí que eu tenho pelo menos mais o mês de junho que eu vou garfar desse dinheiro aqui que deu uma entrada antecipada. Não vou torrar tudo, né? Então, é uma ideia importante, né? Porque se eu considerar, né, o faturamento sem olhar para essa ideia do todo, né, se eu só considerar o dinheiro vivo na conta, né, Houston, teremos problemas. Por quê? Porque se esse lucro financeiro for menor do que o que você tem na conta, significa que você teve outros gastos que não foram mapeados. As parcelinhas que você não estava contando, parcelinhas passadas que tiveram que bater na tua conta agora. Se ele foi maior, você pode estar desconsiderando pagamentos e recebimentos futuros. Então, assim, quando você fala, você ouve as pessoas falando de controle financeiro, a galera fala de entrada e saída de dinheiro na conta. Ok. Só que você tem que ter um controle gerencial para saber se essa entrada e saída de dinheiro da conta está batendo. Porque se não estiver batendo, possa ser que você não mapeou gastos ou possa ser que você não mapeou pagamentos futuros. Né? Por isso que o planejamento é fundamental. E a retirada? Por hora, deixa eu ver se é isso mesmo. Por hora, eu só quero que você entenda o seguinte: o faturamento não é seu. Ponto. É isso que eu quero que você entenda. O faturamento não é seu, tudo que está ali não é seu. Você precisa pensar. Você tem mecanismos de fazer retirada. Eu até tinha colocado os percentuais, como é que funciona, mas eu achei melhor não. Só vou te dar um spoiler, né? Entenda o seguinte: a retirada, primeiro que o faturamento não é seu, o lucro não é seu. A retirada é uma fatia. Dessa fatia, se você for uma empresa formal, a tua retirada mínima é de R$ 1.212 e a retirada máxima você pode fazer o que você quiser. Lembrando que, se você for MEI, você já está pagando INSS sobre um salário mínimo, você pode pagar por fora complemento, mas você pode pagar um percentual maior, não há problema nenhum. Né? Mas os R$ 66,00, que é o teto do MEI, ele inclui um salário mínimo. Eu, Gessilda, não faria isso. Eu, Gessilda, pegaria essa diferença e investiria em CDB, investiria em ações sólidas, que vai te dar tranquilidade lá na frente. Né? Mas, enfim, mas se você quer investir no governo, não há problema. Você pode fazer a complemento. Você pode fazer retirada por meio de dividendo. O Simples, não há que falar em dividendo, porque a estrutura do Simples, não, desculpa, a estrutura do MEI já prevê aquele salário todo para ele, né? Aqueles recursos para ele. Então, não há que falar em retirada. Tanto é que você paga uma obrigação acessória sobre um salário mínimo, né? E ninguém questiona ali os seus R$ 6.750.
Se você é simples, você pode estabelecer uma retirada para você. Essa retirada, você pode ter férias, 13º, não é porque você tem um negócio que você não pode se pagar férias, 13º, você pode. E vai pagar todos os tributos em cima, né? Imposto de renda, INSS, FGTS, vai pagar tudo que tem direito, se você é simples. Você pode também fazer retiradas por meio de dividendos. Se você é simples, você tem que ter, o teu contrato social tem que prever essa retirada. E o teu contador tem que apurar o lucro. Se a retirada for trimestral, o teu contador tem que apurar o lucro trimestral. Se a retirada for anual, o teu contador tem que apurar o lucro anual. Se for semestral, tem que apurar o lucro semestral. Agora, uma coisa que eu quero que você entenda. Como o lucro não é todo teu, entenda que o que lhe pertence é uma fatia dessa lucratividade, né? Então, não é o valor todo. Então, entenda o seguinte, se eu tenho lá um lucro de 10 mil no trimestre, não pegue os 10 mil todo para você como dividendo. Pegue 5, pegue 3, mas não pegue 10. Porque entenda que o teu negócio precisa girar, precisa de capital de giro, precisa de recursos, ele precisa crescer, né? E é uma questão importante aí do negócio, né? Enfim, o nosso próximo treinamento, vou até testar aqui para ver se esse negócio está funcionando. O nosso próximo treinamento vai ser nos dias 27 e... Está funcionando. Vai ser nos dias 27 de junho e 4 de julho. Eles vão ser até seguidinhos, eu vou fazer diferente. Eu vou fazer, em vez de com intervalo, vou fazer 2 semanas direto, porque eu acho que gera mais interação. O tema do nosso próximo workshop é tire o seu negócio do papel. Né? O objetivo é você que tem um negócio que não avança, que não cresce, que está com dificuldade de tornar aquilo um negócio palpável, né? A gente vai trabalhar nos 2 encontros presenciais, no dia 27 de junho e no dia 4 de julho. A gente vai trabalhar aí pilares para você tirar o negócio do papel. Como é que você estrutura a coisa bonitinha, etc. e tal, não sei o que, parará pão duro. Então, são pilares do tirar o seu negócio do papel. É óbvio que isso dá um curso inteiro, é óbvio que isso dá uma mentoria, é óbvio que isso dá um treinamento de algumas horas, né? Mas você que está ali empacado e não consegue botar esse trem para andar, esse bloco na rua, esse workshop, né? Se você botar aí o seu celular, se você tiver no celular, não vai adiantar. Mas se você tiver no computador e botar o celular, você vai ver o preço e vai até rir, né? Por quê? Basicamente, né, 15 dias, onde esse eu vou fazer diferente, eu vou fazer uma semana direto, e no dia 23, aí você tem atividades, aí no dia 4 é tipo um encerramento, e aí a apresentação de negócio, né? Vocês vão apresentar um negócio no dia 4 de... Eu mando para vocês lá no grupo, Fabi, vou mandar lá no grupo o link, tem sim. Então, assim, o valor é bem tosco, né? Acho que eu botei 39. É só para o povo que é fã mesmo, OnlyFans. Eu vou ter um OnlyFans, em vez de eu aparecer pelada, né? Eu apareço ofertando aí para vocês essas coisas, né? Então, assim, é uma oportunidade única que vocês vão ter de estar fazendo, e aí realmente é uma semana pauleira. É o mesmo esquema desse workshop que a gente fez, e é uma semana pauleira aí, onde você vai... Deixa eu só fechar isso aqui, que eu esqueci de parar. Obrigado aos que participaram.